Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Quero agradecer a cada um daqueles que têm assim assistido os nossos vídeos. Que Deus abençoe você de forma muito especial. Queridos, nós temos a mensagem mais completa que a Bíblia já registrou, a mensagem do Evangelho, boas novas de salvação. É tão importante que esta palavra, ela é tão rica que ela tem poder para mudar a vida de um povo, de uma nação, e é a mensagem mais completa que você pode ouvir ou se deparar, a Bíblia Sagrada. É tão importante isso que a Bíblia também nos traz lições para que a gente venha cada dia sermos aperfeiçoados. O importante é que as diretrizes que estão nessa palavra, uma vez nós credibilizando-as, nós vamos mudar de vida. Certamente nós vamos ter gozo na nossa alma. O Senhor, Ele vai nos dar a oportunidade de nós estarmos desfrutando das copiosas bênçãos de Deus em nossas vidas. Observe claramente o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo de número 8 em diante. Aqui são 7 cartas que são enviadas, endereçadas para 7 igrejas que estão ali na Ásia Menor. É importante que essa carta aqui é especificamente para a igreja de Esmirna. Observe que Esmirna é uma igreja aonde o próprio escritor descreve a região ali, era uma região populosa e era muito rica aquela cidade. Olha o que diz o versículo de número 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço as tuas tribulações, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. É importante que o Senhor, quando endereça essas cartas a João, escrever essas cartas endereçadas a essas igrejas, ele traz um relato do que está acontecendo dentro de cada uma dessas igrejas. Ele aponta especificamente os problemas que ela está enfrentando, se é problema de esfriamento, se é problemas de heresias, se são falsos ensinos, falsos apóstolos. Então, independente do problema que aquela igreja esteja enfrentando, a carta ela é endereçada para que essas pessoas elas venham tomar um posicionamento, para que eles venham assim estar realmente buscando em Deus
condução e essa orientação. Esmirna era uma igreja que muito perseguida. Ela vivia em uma região populosa, aonde nós vimos a riqueza daquela cidade. E uma coisa que o texto chama-nos atenção, e é isso que deve ser explorado e observado com muita clareza para os seus leitores, para aqueles que estão observando, que quando ele começa essa carta, ele diz que ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Quem é o anjo da igreja de Esmirna? Aquele que lidera aquela igreja, aquele que é responsável pelo bem-estar do povo, na doutrina, no discipulado, conduzir. Então essa carta foi endereçada para o anjo da igreja, para o pastor daquela igreja. E o importante é que quando a carta ela é endereçada a essa igreja, ele mostra claramente quem é que está endereçando essa carta, quem foi o autor dessa carta, quem é o principal responsável por advertir aquela igreja e, ao mesmo tempo, quem é o maior representante dela. E é por isso que ele mostra aqui, ao anjo da igreja de Esmirna escreve, estas coisas diz quem? O primeiro. É tão importante, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem é o primeiro que o escritor da carta está apresentando aqui? Quem é aquele que foi morto e reviveu? Está falando exatamente de Cristo. Ou seja, o autor dessa carta é o Senhor Jesus. É aquele que é o Senhor dessa igreja. É aquele que rege, que governa e que está no controle de todas as coisas. Ele foi morto, mas ele reviveu. Isso traz uma mensagem de esperança para nós, porque a nossa fé ela está alicerçada naquele que vive e não naquele que está morto. Então a proposta do Evangelho é essa eficácia dessa mensagem, ela só tem essa eficácia porque Jesus Cristo está vivo. Então, a base da nossa caminhada, da nossa fé, a base desses alicerces é Jesus Cristo, aquele que foi morto, mas reviveu. E outra coisa, que aquele que reviveu, ele está vivo e ele está patente todas as coisas. Ele diz, conheço as tuas tribulações e a tua pobreza, mas és rico. Ou seja, ele está falando de algo tão importante, assim, olha, eu conheço as tuas tribulações. Eu sei o que vocês estão passando por amor ao Evangelho. Eu sei o que vocês passam, as provações, as tribulações por causa do meu nome. Vocês são pobres, mas ao mesmo tempo são ricos. O que ele está dizendo financeiramente, todos vocês, é uma igreja humilde, de condição financeira, de um poder aquisitivo, vocês são humildes, vocês são pobres. E aí ele traz um outro relato importante aqui, são pobres, conheço a tua tribulação como também a tua pobreza. Mas esse mais é importante, mas tu és rico. É rico em quê? É rico da minha graça. É rico da minha presença. Vocês têm glória de Deus na vida de vocês, num culto de louvor, de celebração, de gratidão a Deus. O próprio Deus se manifesta
vidas são transformadas. Vocês têm o maior tesouro, que é a presença do Senhor na vida de cada um. Isso é riquezas incalculáveis, tem valor, mas não tem preço. Quando nós tiramos a nossa visão das lutas, das adversidades e começamos a compreender que o propósito de Deus, ele se estabelece na vida daqueles que crê, daqueles que têm uma visão de Deus, uma visão espiritual, você sofrerá por amor a Cristo. Você padecerá por causa de Cristo, você será rejeitado e muitos incompreendido por causa do amor a Cristo. As pessoas não vão entender o processo desse governo, dessa ação de Deus em favor dos seus filhos. É por isso que o escritor ele diz: olha, tu és pobre, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. O que o escritor João está dizendo: olha, vocês têm suportado todas essas lutas, mas vocês são ricos espiritualmente. E uma coisa que ele fala assim: e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. É o texto que está dizendo: olha, eles estão se declarando judeus e querem servir, guardar a lei e implementar aqui os seus dogmas, os seus costumes, os seus ritos, mas eles não são judeus. Eles não agem como judeus. Se de fato fosse o que eles professam, eles reconheceriam Jesus Cristo como aquele que morreu lá na cruz. Eles não reconhecem. Ele diz: olha, são uns blasfemos. Eles blasfemam do nome de Jesus. Não reconhecem Jesus como o Senhor das suas vidas e o Senhor da igreja. Eles não reconhecem. Ele diz: são blasfemos. Eles são sinagogas de Satanás. Ele faz uma alusão que havia os ambientes que no judaísmo, os lugares que eles consideravam como lugares de adoração, chamavam de sinagogas, aonde eles se juntavam aos sábados. E Jesus está dizendo: olha, eles são sinagogas de Satanás. Eles não se reúnem para servir, eles se reúnem para blasfemar do nome do Senhor. Ou seja, não se reúnem para uma adoração, mas para um conflito, para confusão, para discórdia, desordem. A finalidade deles, e se julgam judeus, mas eles não são judeus. Porque o judeu genuíno, o judeu que acredita na lei, que acredita na palavra, é aquele que verdadeiramente esperava a vinda do Messias, atentando para os sinais que estavam nas Escrituras. E Jesus declara que eles não são judeus. Eles são sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Jesus ele traz um conforto e diz: olha, não fiquem temorizados. Não temam o que há de acontecer. Não parem, não percam o foco do propósito da caminhada. Nós não devemos desistir da nossa caminhada por causa das afrontas. Nós não devemos desistir de um plano de Deus na nossa vida por causa de alguns que se lançam ou têm tentado barrar, parar aquilo que Deus começou em nós. É importante que o apóstolo Paulo diz que o Senhor que começou a boa obra em nós, ele há de completar até o dia de Cristo. O Senhor começou uma boa obra em nós. E nós não devemos recuar e nem parar por causa das lutas. E ele diz: olha, eles vão lançar alguns de vocês em prisões.
Ou seja, por causa do amor de Cristo que vocês pregam e defendem e vivem, eles vão lançar alguns de vocês nas prisões, mas não temamos. Ou seja, não se preocupem. O evangelho é muito maior do que isso e o propósito é maior do que isso. E é importante que ele ao mesmo tempo, ele traz um conforto. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Todos nós que enfrentamos lutas, afrontas e provações, qual é o propósito? É de sermos, nós somos afrontados, somos colocados à prova, para que sejamos aprovados. É importante saber que quando nós estamos firmados em um propósito, vai vir luta sobre nós. Jesus declarou que viria luta sobre as nossas vidas, mas nós não deveríamos desistir por causa das lutas. Jesus tem de bom ânimo, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. A grande proposta de Jesus em benefício dos seus filhos é que, se nós perseverarmos, se nós formos limpos de coração, nós veremos a Deus. O que eu quero chamar a atenção de vocês, o Senhor Jesus nos prometeu o céu por herança, mas o foco principal que as Escrituras nos adverte é que a nossa maior esperança e expectativa é de ver a Deus. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Teremos o céu por herança, mas a nossa principal expectativa, a razão da nossa fé, da nossa caminhada, de rejeitar as provações, as lutas, é porque veremos a Deus. Assim como Ele é, nós o veremos. Então, o que alimenta a minha fé, a minha esperança, porque eu acredito que um dia eu verei a Deus. Hoje eu presencio, hoje eu exalto e glorifico ao Senhor, porque as Escrituras me aproximam cada vez mais de Deus, porque o meu foco é ver, é contemplar a face do meu Deus. E o Senhor está dizendo: muitos de vocês serão colocados, posto à prova, e tereis tribulações de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha o que o Senhor está dizendo: dar-te-ei a coroa da vida, mas ser fiel até a morte. Se eles encerrarem vocês em prisões por causa do amor a Cristo, suportem com perseverança, suportem com esperança, porque herdarão a coroa da vida. Porque muitos serão provados, caluniados, rejeitados, humilhados, abandonados, mas eles verão o Senhor. E a recomendação aqui é: quem tem ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, que o Espírito Santo, nesses últimos dias, ele tem ministrado ao coração, ao entendimento da igreja do Senhor Jesus, para que ela verdadeiramente creia, permaneça, persevere, acredite, se mantenha firme, glorificando a Deus, porque quem tem ouvido, ouça, porque o Espírito Santo está ministrando mais do que nunca nesses últimos dias a mensagem, a vontade e o propósito de Deus para uma permanência. Permaneceremos firme nesta palavra, porque o meu propósito é de ver ao Senhor assim como Ele é. Louvado seja Deus. Se você, querido, crê nessa palavra, se você está disposto a prosseguir, se por algum momento você pensou em desistir, creia que o Senhor Jesus está com você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.